Olá, pessoal. Olá, Denilce. Estamos de volta agora com a semana 2 do PET 5, que vai tratar de um assunto extremamente importante, como os demais, mas esse é fantástico. Não é, Denilce? Exatamente. E está tudo interligado, né, Zé? E agora, eu vou pedir para você colocar, para que eu dê uma lidinha no trechinho, para a gente dar continuidade. É para já. Um segundinho só. É isso, Denilce. O tema da semana 2, né, e das próximas duas também, mas da semana 2 do PET 5 é solidariedade, um bem-querer. Agora é a parte 1 disso. E ações solidárias é o objeto de conhecimento. Então, isso traz muitas conversas, muitas discussões em torno da solidariedade. É isso? Exatamente. E aí a gente já começa a leitura do texto falando: jovens protagonistas são jovens autônomos, solidários e competentes. Lembrou? Esse é um dos objetivos do projeto de vida, né? Formar jovens autônomos, formar jovens solidários e formar jovens competentes. Que é muito importante. E dentre essas, a gente vai refletir bastante sobre a questão da solidariedade. Pois é, que tal refletir sobre a solidariedade? Uma das características mais importantes, não só para um jovem protagonista, mas para todo ser humano. Sendo assim, espera-se que no final dessa aula você descubra como pode contribuir na construção de um mundo mais solidário. Bons estudos! Pois é, Denilce, é muito importante, nós estamos aqui no PET 5, lembrar aos estudantes do primeiro ano de projeto de vida que lá no inicinho a gente fala o tempo inteiro de jovens protagonistas. E protagonista é você tomar frente, né? O protagonista da série, o protagonista do filme é aquele que está ali, é o que está no papel principal ou num dos papéis principais, ou seja, assumindo o próprio caminho, andando com as próprias pernas, pensando com a própria cabeça. Essa é a ideia do jovem protagonista. E a construção desse protagonismo se dá com autonomia, ou seja, autonomia no sentido de que você é o que vai ser o condutor da própria vida, a questão da solidariedade, porque você não está sozinho no mundo, e o mundo precisa caminhar também em conjunto, um ajudando o outro, e a competência, que é o campo de você realizar os seus projetos de uma maneira que eles, de fato, tragam contribuição não apenas para você, mas também para outras pessoas. E a competência é o quanto é sólido esse projeto de vida. Certo, Denilson? Certíssimo. Então aqui a gente já começa a semana de atividades, né? E tem um textozinho para que você reflita, e a partir daí a gente tem algumas perguntas, falando sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Atualmente. É sobre como que você está lidando com a situação de distanciamento, e com o isolamento social. E a outra já entra direto no ponto, que é falando sobre a questão da solidariedade e perguntando se você já foi solidário com alguém. E aí pede para você comentar sobre isso, né? Já na 3, ele faz uma pergunta sobre como que você acha que seria possível desenvolver a solidariedade nesse período de pandemia da Covid-19, né? Como ser solidário nesse momento? E na outra, a pergunta é a seguinte: o que você acha que você poderia aprender sendo solidário durante a pandemia da Covid-19? A gente tem várias coisas na internet, relatos reais de pessoas que foram solidárias durante esse período, né, Beto? E dá para ser, dá para achar, mas a pergunta é: o que você poderia aprender sendo solidário durante esse período, né? Pois é, Denilson, parece que é pouco, né? Quando a gente coloca, mas eu sou só um, o que eu posso fazer? Claro que quando a gente está pensando em projetos amplos, né, para um país, questões de saúde, de vacina, é difícil que o indivíduo consiga fazer alguma coisa para mudar, né? Aí é uma questão de governos, é uma questão de sociedade organizada, mas quando a gente coloca a solidariedade no plano individual, a gente não pode esquecer de que a gente vive num lar, que a gente vive numa rua, num bairro, numa escola, e às vezes os nossos atos
de solidariedade pode causar um impacto positivo muito grande, ainda que seja para uma só pessoa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do nosso cuidado com a não transmissão desse vírus, por exemplo, para um pai, uma mãe, um avô, ao nos expormos, porque quando a gente se expõe muitas vezes, a gente não está só colocando a nossa própria vida, a saúde em risco, a gente coloca a dos outros. Então, quando a gente pensa nesse outro, a gente já está sendo automaticamente solidário. Certo, Denilson? Exatamente. E é justamente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que a questão de ser solidário com o outro se torna muito mais importante. É importante o tempo inteiro, né? Mas nos momentos de crise se torna muito mais importante, porque o retorno pessoal para a gente de ter feito bem para alguém faz a diferença para a gente, para a nossa saúde, né? Isso aí, Denilson. Então a gente termina aqui a semana 2 do PET 5, já voltando rapidinho para trabalhar 2 semanas interligadas, que é a semana 3 e 4, que lidam também com esse mesmo tema. Até mais, pessoal. Até mais, gente. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos.